Em 1942, a guerra estava em um equilíbrio mortal. Então, uma ordem insana chegou ao fronte, ignorando todos os avisos. O resultado? A maior rendição e aniquilação militar da história. Esta é a história do pior erro da Segunda Guerra Mundial. O chão estava congelado, mais duro que concreto, mas o som da artilharia russa reverberava através dele, um martelar incessante que não conhecia hora nem descanso. Era novembro de 1942, e o 6º Exército Alemão, a ponta de lança da Wehrmacht, estava profundamente enraizado nas ruínas de Stalingrado, a cidade que se tornara o centro de gravidade de todo o fronte oriental. Os homens de Friedrich Paulus não estavam mais avançando. Estavam presas em uma armadilha de escombros, lutando por cada metro quadrado de uma fábrica destruída, enquanto o inverno russo, o verdadeiro inimigo, fechava o cerco. Acreditavam que estavam prestes a quebrar, a tomar a última margem do Volga. No conforto estéril da Toca do Lobo, a milhares de quilômetros de distância, Adolf Hitler irradiava uma confiança fria e teimosa, fatal para quem estava no fronte. Seus mapas mostravam Stalingrado quase totalmente capturada, um ponto crucial de vitória na rota para os campos de petróleo do Cáucaso. Seus generais, homens experientes como Manstein, tentavam alertá-lo sobre o perigo iminente. Havia relatórios de inteligência ignorados que indicavam uma movimentação massiva de blindados soviéticos nos flancos, protegidos por tropas romenas e italianas mal equipadas. O Führer, porém, estava cego pela obsessão com o nome da cidade de seu arqui-inimigo, Stalin. Ele havia declarado a Stalingrado como uma questão de honra pessoal e estratégica, e a palavra retirada havia sido apagada de seu vocabulário. Paulus e seus oficiais imploravam por permissão para se encurtar, consolidar as linhas e preparar uma manobra defensiva que salvasse o exército de ser cercado pelos punhos soviéticos que se fechavam. A ordem que veio de Hitler foi curta, fria e absolutamente irracional. Mantenham-se firmes. Não recuem 1 metro. Esta única decisão selou o destino de mais de 300 mil homens. Naquele instante, o 6º Exército parou de ser uma força de combate e começou a se transformar em uma massa inerte de carne e aço abandonada no meio do gelo. A teimosia do líder superou a lógica militar. Em 19 de novembro, a força-tarefa russa, sob o codinome Operação Urano, desencadeou a fúria do Exército Vermelho. Não atacaram o 6º Exército Alemão, entrincheirado e exausto no centro da cidade, mas sim os flancos expostos, rasgando as defesas frágeis dos aliados do eixo com uma ferocidade brutal. Tanques T-34, antes subestimados, varriam a estepe, e em 23 de novembro, os braços da ofensiva soviética se encontraram perto da cidade de Kalash-on-Don. O cerco estava completo. Em apenas 4 dias, o 6º Exército Alemão, uma das maiores formações de elite da Wehrmacht, estava isolado. De repente, os caçadores se tornaram a caça. Os soldados de Paulus, antes vitoriosos, olhavam para o horizonte de 360 graus e viam apenas o inimigo, o frio e a impossibilidade de suprimento. O que restava era um caldeirão de desespero. Agora, o general Paulus, encurralado e sem provisões, tinha um exército inteiro sob seu comando, mas nenhuma saída. A esperança residia apenas na promessa de um suprimento aéreo impossível e de um socorro que poderia nunca chegar, enquanto o rugido dos canhões russos, antes distante, se tornava o som constante da sua iminente destruição. Roteiro. Parte Segusa. Realidade no Kessel. O caldeirão de Stalingrado era um inferno gelado, onde a esperança morria mais rápido que os homens. A promessa de Hitler de um corredor aéreo a ser mantido pelo Luftwaffe sob o comando de Hermann Göring era uma mentira cruel. O prometido fornecimento diário de 700 toneladas métricas de suprimentos nunca se materializou. Na melhor das hipóteses, chegavam 100 toneladas, mas a maioria dos aviões era abatida antes de aterrissar nos campos de pouso improvisados de Pitomnik ou Gumrak. A cada dia, as rações diminuíam, e o frio de Dari 30 ou Sedolas congelava qualquer otimismo remanescente. A decisão de Hitler,
de manter o Sexto Exército onde estava, significava que eles deveriam lutar não apenas contra os tanques de Georgy Zhukov, mas contra o gelo, a fome e o tifo. As ordens de resistir e lutar até o último homem vieram acompanhadas de uma recusa em permitir que Paulus tentasse uma ruptura de cerco. O plano de Manstein, a Operação Tempestade de Inverno, para abrir um corredor externo, estava em movimento, mas a cada dia que passava, o anel soviético se tornava mais espesso e a distância a ser percorrida se tornava insuperável. O moral despencava em queda livre. Os soldados, antes orgulhosos, agora tinham olhos fundos e rostos pálidos, consumidos pela subnutrição. Cavalos, cães e até ratos se tornaram uma fonte vital de carne para a sobrevivência. E a falta de munição era quase tão desesperadora quanto a ausência de comida. Os feridos amontoados em hospitais de campanha sob condições subhumanas morriam não de seus ferimentos, mas de gangrena e hipotermia, muitas vezes esperando dias por uma evacuação que nunca vinha. Dentro do comando alemão, o debate fervia, mas não havia como contrariar o Führer. A fidelidade cega de Paulus a uma ordem impossível o consumia, mesmo enquanto ele via a destruição de sua tropa. Ele era um oficial treinado para obedecer, e a ideia de desobedecer a uma ordem direta para salvar seu exército estava além de sua compreensão da doutrina militar prussiana. Sua obediência se transformou na decisão final que garantiu a aniquilação. A Operação Tempestade de Inverno de Manstein falhou em encontrar uma brecha. Os tanques alemães chegaram a meros 48 quilômetros do Bolsão, uma distância tantalizante, mas que parecia um oceano para os homens encurralados. A decisão de Paulus de não se arriscar em uma tentativa de fuga própria, embora arriscada, significou que o socorro de Manstein se tornou inútil. O Sexto Exército não tinha mais combustível para avançar e encontrar seu salvador. A União Soviética, percebendo a fragilidade do inimigo, iniciou sua próxima fase, a Operação Anel. O objetivo não era mais apenas cercar, mas esmagar. O bombardeio aumentou em intensidade e os apelos do general Paulus para que a Luftwaffe aumentasse os suprimentos eram respondidos com desculpas vazias e estatísticas falsas sobre a quantidade de provisões entregues. A liderança nazista mentia para si mesma. O destino estava selado. O que antes era uma força de invasão imparável se transformou em uma massa de desespero e carne congelada, abandonada em um cenário de ruínas e neve. Eles haviam conquistado a cidade em nome da glória, mas agora a cidade conquistava a vida deles, lenta e friamente. Com o Natal de 1942 chegando, a ironia era gritante. Enquanto a propaganda nazista celebrava a resistência heróica em Stalingrado, a realidade era a de homens morrendo de inanição com a temperatura caindo para abaixo de 40 C. A cada dia, mais soldados simplesmente desistiam de lutar contra o clima e sucumbiam à hipotermia, transformando-se em estátuas de gelo em suas trincheiras improvisadas. Os generais no Kessel se comunicavam com o quartel-general alemão em um ciclo vicioso de pedidos de retirada negados e promessas de socorro que evaporavam no ar gelado. O aeroporto de Pitomnik, a tábua de salvação do Sexto Exército, tornou-se o centro de todo o drama. Sob constante fogo de artilharia soviética, o campo de pouso estava sempre lotado de feridos desesperados, competindo por um lugar nos poucos aviões de transporte que conseguiam pousar. A prioridade de evacuação se tornou uma questão de vida ou morte, e a confusão e o caos sob o bombardeio eram uma representação visual do colapso da ordem dentro do cerco. No comando soviético, Konstantin Rokossovski planejava metódica e cruelmente a destruição final. Ele sabia que o tempo estava do lado da Rússia e que o frio era seu principal aliado. A Operação Anel foi intensificada, com bombardeios maciços e a pressão incessante de infantaria espremendo o Bolsão em duas metades, separadas e gerenciáveis, como um nó apertando-se em uma corda. Eles não precisavam tomar a cidade rapidamente, precisavam apenas garantir que ninguém escapasse. A disciplina alemã, outrora a marca de sua invencibilidade, começava a ceder sob a pressão. O medo de ser capturado
e o subsequente destino nas mãos soviéticas era palpável. Muitos soldados queimavam seus diários e documentos de identificação, esperando que isso lhes proporcionasse alguma anomalia caso fossem encontrados mortos. A luta por comida e combustível era mais intensa do que a luta contra o inimigo nas ruas. A 10 de janeiro de 1943, os soviéticos lançaram um ultimato formal ao general Paulus. A oferta era de rendição com termos honrosos. O Führer, em um acesso de raiva e desespero estratégico, proibiu qualquer discussão de rendição. Ele queria que o Sexto Exército lutasse para criar um efeito mártir, consumindo recursos russos e dando tempo para o eixo se reagrupar em outras frentes. A vida de 250 mil homens valia menos que um atraso tático. Paulus, que havia sido informado de que Hitler o considerava um herói e que a rendição era impensável para um marechal de campo alemão, manteve a linha. O fato de que nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido na história foi a pressão psicológica final que selou sua decisão de lutar até o fim, mesmo sabendo que era um suicídio em massa. A honra vazia superou a responsabilidade pelos seus homens. Com a recusa da rendição, o ataque final soviético atingiu o que restava do Sexto Exército com força total. O que se seguiu não foi uma batalha tática, mas uma carnificina. Os últimos aviões Junkers foram embora, deixando para trás a maior força alemã já cercada na história, condenada por uma decisão errada de um ditador distante e pela obediência fatal de seu general no campo. O bombardeio final soviético transformou as ruínas de Stalingrado em um inferno de poeira e fumaça vermelha, um som que engoliu qualquer grito de socorro. Os últimos pontos de resistência alemã estavam se desintegrando. O aeroporto de Gumrak, o último a funcionar, caiu em 22 de janeiro, eliminando a última e tênue esperança de evacuação. A partir desse momento, as provisões caíam de paraquedas com pouca precisão, muitas vezes direto nas linhas soviéticas, uma piada cruel da logística do alto comando. A desintegração do comando era inevitável. O Sexto Exército foi dividido em dois bolsões isolados, o do Norte e o do Sul. O quartel-general de Paulus foi forçado a se mover para as caves frias da loja de departamentos Univermag, no centro da cidade, um último posto de comando onde a única tarefa era gerenciar o caos e esperar pelo inevitável. A comunicação com o exterior era esporádica e inútil, apenas reforçando a ordem de não render. As tropas de retaguarda soviéticas, agora agindo mais como uma força de limpeza do que de ataque, avançavam metodicamente. Eles encontravam alemães desgrenhados e congelados, mais propensos a implorar por comida do que a disparar um tiro. A propaganda russa era implacável, transmitindo hinos alemães e a voz de uma mulher alemã informando aos soldados que o Exército Vermelho estava se aproximando, jogando com o desespero e a saudade de casa. No final de janeiro, com o colapso iminente, Hitler fez o seu movimento final, um gesto vazio de manipulação psicológica. Ele promoveu Friedrich Paulus a marechal de campo. A mensagem subliminar era clara. Nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido. A promoção não era um prêmio, mas uma ordem final codificada para cometer suicídio ou lutar até a morte. A honra da Wehrmacht estava sobre os ombros de Paulus, mas o instinto de sobrevivência e a realidade brutal do campo de batalha pesaram mais que a honra. Cercado por seus oficiais e vendo a inutilidade de prolongar a agonia de centenas de milhares de homens, Paulus tomou a decisão que Hitler havia proibido. Ele se recusou a cometer suicídio. Acreditava que a vida de seus homens era mais importante que um símbolo de resistência. No dia 31 de janeiro de 1943, o Bolsão Sul, incluindo o quartel-general na cave da Univermag, se rendeu. Paulus, o recém-promovido marechal de campo, foi capturado pelos soviéticos. Ele foi o primeiro e único marechal de campo alemão na história a se render em campo, quebrando uma tradição de séculos e humilhando publicamente o Führer. Ainda assim, a luta continuou no Bolsão Norte por mais 2 dias, com pequenos grupos de fanáticos e desesperados resistindo em bunkers subterrâneos até o último cartucho. A rendição total do Sexto Exército
veio em 2 de fevereiro de 1943, finalizando o cerco mais longo e brutal da guerra. A decisão de Hitler de proibir a retirada havia custado mais de 200.000 mortos e 91.000 prisioneiros em Stalingrado. A notícia da rendição do 6º Exército atingiu Berlim com o impacto de um terremoto moral. Hitler ficou furioso, considerando a rendição de Paulus uma traição pessoal e uma vergonha histórica para o Terceiro Reich. Ele havia esperado um sacrifício ritual, um último ato de desafio que pudesse ser usado pela propaganda. Em vez disso, recebeu a imagem humilhante de seu novo marechal de campo nas mãos dos comunistas. O custo humano do erro era incalculável e a perda material devastadora. A aniquilação do 6º Exército representou a perda de 20 divisões de elite, a nata do exército alemão, incluindo unidades Panzer e motorizadas essenciais. Estes homens e equipamentos não puderam ser repostos a tempo, criando uma lacuna irrecuperável na frente oriental. A Batalha de Stalingrado não foi apenas uma derrota, foi o ponto de inflexão definitivo da Segunda Guerra Mundial, transferindo permanentemente a iniciativa estratégica dos alemães para os soviéticos. Para os 91.000 prisioneiros alemães, a provação estava apenas começando. Eles foram submetidos a uma marcha da morte pelas estepes geladas, a pé, muitos já debilitados pela fome e doenças. Apenas cerca de 5.000 sobreviveriam ao cativeiro e retornariam à Alemanha mais de 10 anos depois, um testemunho macabro da brutalidade da guerra no leste e das condições do pós-guerra na União Soviética. A propaganda nazista tentou, de forma patética, transformar o desastre em heroísmo. 4 dias de luto nacional foram declarados, e a Rádio Berlim tocou a parte lenta da Sinfonia no 5 de Anton Bruckner, exaltando a luta heróica até o último homem e ocultando a rendição. A população alemã, pela primeira vez, confrontava a possibilidade real de que a guerra poderia ser perdida, e a fé no Führer começou a vacilar. No lado soviético, a vitória foi uma injeção monumental de confiança e moral. Stalingrado provou que a máquina de guerra nazista não era invencível e que o Exército Vermelho era capaz não apenas de se defender, mas de executar manobras complexas de cerco e aniquilação em larga escala. A vitória solidificou a reputação de líderes como Zhukov e Rokossovski e preparou o palco para a eventual marcha para Berlim. A decisão de Hitler de proibir a retirada tática e forçar o exército a se manter em uma posição indefensável é estudada até hoje como um exemplo clássico de interferência política desastrosa em assuntos militares. Foi uma teimosia enraizada na vaidade e na obsessão, que ignorou todos os conselhos de seus oficiais de campo mais competentes, condenando uma força militar de primeira linha. O desastre de Stalingrado não foi causado pelo poder de fogo soviético isoladamente, mas pela decisão fatal de um homem que se recusou a ver a realidade no mapa, preferindo o mito de uma vitória impossível. Foi o erro que custou o exército, o prestígio e, em última análise, a guerra. A queda de Stalingrado reverberou pelos salões do poder global, marcando o fim da esperança do eixo de conquistar o vasto coração da União Soviética. Para os aliados ocidentais, foi a prova de que a União Soviética podia resistir e vencer sem uma segunda frente massiva imediata, o que aliviou a pressão, mas também aumentou a importância do material de empréstimo e arrendamento, Lend-Lease, que chegava pelo Ártico. A magnitude do desastre forçou os militares alemães a um esforço defensivo total, tentando desesperadamente preencher o enorme vazio deixado no Ostfront. A tragédia do 6º Exército foi um estudo de caso sobre a falha da liderança centralizada. A mentalidade de tudo ou nada de Hitler, onde a defesa de um ponto geográfico era considerada mais importante do que a preservação de uma força de combate inteira, destruiu a flexibilidade tática alemã. Generais talentosos como Erich von Manstein, que tentaram salvar a situação, foram frustrados por ordens que beiravam a irracionalidade tática. Os meses seguintes a fevereiro de 1943 viram o Exército Vermelho, galvanizado pela vitória, avançar implacavelmente,
recuperando vastos territórios. Embora a Alemanha conseguisse estabilizar a frente temporariamente na Terceira Batalha de Kharkov, o momentum havia mudado irreversivelmente. O custo de manter o cerco em Stalingrado havia exaurido os recursos alemães que seriam desesperadamente necessários para a ofensiva de verão. A destruição do Sexto Exército também teve um efeito profundo na moral interna da Alemanha. A propaganda que antes exaltava a invencibilidade da Wehrmacht foi forçada a mudar de tom para o do sacrifício total. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, usou a derrota para preparar a nação para a guerra total, exigindo ainda mais sacrifício do povo alemão, reforçando a ideia de que a derrota em Stalingrado exigia uma resposta brutal. A decisão de Paulus de se render, embora condenada por Hitler, foi o último ato de humanidade que lhe restava. Se ele tivesse cumprido a ordem de lutar até o último homem, os poucos sobreviventes teriam tido um destino ainda mais horrível e a captura soviética teria sido meramente retardada por alguns dias, sem alterar o resultado estratégico. Ele trocou uma morte honrosa pela sobrevivência de um remanescente de seus homens e a ira do ditador. A lição de Stalingrado é clara. Nenhuma força, por mais poderosa que seja, pode triunfar quando a liderança ignora a realidade operacional em favor de fantasias políticas. A decisão de Hitler de transformar um recuo tático necessário em um massacre de resistência foi o erro mais fatal da campanha no leste. O que havia começado como uma marcha gloriosa em direção aos campos de petróleo transformou-se em um pântano de ruínas, neve e sangue, um monumento à teimosia e ao excesso de confiança. O Sexto Exército foi destruído, mas seu sacrifício inútil garantiu que os alemães nunca mais recuperassem o domínio no fronte que definiria o destino da Europa. A consequência imediata do desastre de Stalingrado foi a exposição da fragilidade das linhas do eixo em todo o sul da Rússia. O sucesso da Operação Urano e Anel abriu caminho para mais ofensivas soviéticas que forçaram os alemães a se retirarem de vastas áreas, incluindo o Cáucaso, para evitar o cerco de outras grandes formações. A perda de material bélico, mais de 900 aeronaves, 1.500 tanques e 6.000 peças de artilharia, nunca foi totalmente compensada, levando a uma dependência crescente de fortificações e táticas defensivas. Para Hitler, a derrota significou o início de uma paranoia ainda maior em relação aos seus próprios generais. A desobediência e a rendição de Paulus serviram como precedente para a sua desconfiança crescente, levando-o a assumir um controle cada vez mais direto e microgerenciado de todas as decisões táticas, o que só piorou a situação militar alemã nos anos seguintes. O erro de Stalingrado não o ensinou a confiar em seus comandantes, mas a desconfiar deles. O destino de Friedrich Paulus, no cativeiro soviético, também se tornou um fator político. Inicialmente, ele se recusou a cooperar com os soviéticos, mas após o atentado de 20 de julho de 1944 contra Hitler, Paulus finalmente se voltou contra o Führer. Ele se juntou à Liga dos Oficiais Alemães, uma organização antinazista apoiada pela União Soviética, e conclamou seus ex-soldados a depor Hitler, transformando-se de marechal de campo leal em um símbolo de dissidência. A virada de Paulus foi um golpe de propaganda devastador para o Reich. A figura que deveria ter sido um mártir da pátria se tornou a voz que pedia a queda do ditador. Ele viveu no exílio na União Soviética até 1953 e, posteriormente, mudou-se para a Alemanha Oriental, onde trabalhou como inspetor militar. Sua vida após a guerra foi um lembrete constante do erro fatal que cometeu ao obedecer cegamente a uma ordem suicida. A decisão de Hitler em Stalingrado de transformar a batalha em um teste de vontade, em vez de uma manobra militar, acabou por quebrar a espinha dorsal do poder terrestre alemão. A perda irrecuperável de tropas experientes significou que os alemães tiveram que depender cada vez mais de recrutas menos treinados e de divisões reequipadas às pressas, diminuindo a qualidade geral do seu exército. O túmulo do Sexto Exército, enterrado sob as ruínas de Stalingrado, era um aviso sombrio para qualquer general que pensasse em desafiar as ordens do Führer. Mas, acima de tudo, foi o ponto em que o relógio da derrota alemã
começou a correr irreversivelmente, transformando o exército invencível da Europa em uma força cada vez mais esgotada e na defensiva. O que se viu foi a prova de que a glória da guerra pode ser roubada não pelo inimigo, mas pela arrogância do próprio comando, e o preço pago por essa arrogância foi a destruição de um exército inteiro. O legado de Stalingrado e da decisão fatal que condenou o Sexto Exército ultrapassou o fim da Segunda Guerra Mundial. A batalha permanece como um divisor de águas na história militar, um estudo de caso sobre a logística insustentável, a estratégia rígida e o desastre provocado pela interferência política no campo de batalha. O gelo e as ruínas de Stalingrado tornaram-se sinônimo do limite final da ambição nazista e do custo da obediência cega. Após a rendição, a União Soviética transformou Stalingrado em um símbolo de resistência e vitória inabalável. Monumentos gigantescos foram erguidos, notadamente o complexo em Mamayev Kurgan, a colina que foi o ponto de combate mais sangrento da cidade, para celebrar o sacrifício soviético. A memória do Sexto Exército foi, em contraste, enterrada no silêncio, uma mancha na história da Wehrmacht, que só foi lentamente recuperada e analisada como um erro tático colossal. A decisão de Hitler de proibir o recuo, imposta em novembro de 1942, quebrou a premissa fundamental da guerra moderna, a capacidade de manobra e a preservação de forças. Ao transformar o Sexto Exército em uma âncora inamovível, ele garantiu que, uma vez cercado, não haveria nenhuma chance de sobrevivência. A teimosia do líder levou à destruição, e não à vitória. Paulus, vivendo seus últimos anos na Alemanha Oriental, passou o resto de sua vida tentando conciliar sua honra militar com a catástrofe que presenciou. Sua rendição, embora vista como uma traição por Hitler, foi, ironicamente, o ato de coragem final de um general que se recusou a transformar-se em um mártir inútil, reconhecendo a inutilidade de prolongar a miséria. Os poucos milhares de sobreviventes que voltaram do cativeiro russo trouxeram consigo histórias de um inferno que a Alemanha preferia esquecer. O erro fatal não foi apenas a recusa de retirada, mas a subestimação crônica da capacidade industrial e da resiliência humana da União Soviética. A arrogância alemã na Operação Barbarossa atingiu seu pico de custo em Stalingrado. A lição final é um eco frio e cortante. A lealdade a um líder irracional pode ser mais perigosa do que qualquer inimigo no campo de batalha. A decisão que destruiu um exército inteiro não foi tomada sob fogo, mas em uma sala de mapas distante, e o preço foi pago pelos homens congelados e famintos que lutavam por uma honra que já havia sido perdida no momento em que a ordem de não recuar foi assinada. Assim, o Sexto Exército se tornou a prova mais dramática e brutal de que a guerra é decidida não apenas pela força das armas, mas pela sanidade e flexibilidade dos homens no comando. E em Stalingrado, ambas as qualidades estavam ausentes.